Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui no canal Oriente. Eu sou Pan Oliveira e mais uma vez nós estamos juntos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a identificação do eu, como a gente se desenvolve nesses processos chamado desenvolvimento do eu superior. Esse desenvolvimento que está dentro de nós. Mas, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a todos que têm aqui participado dos vídeos, que têm assistido, compartilhado, deixado seu like. É de muita importância porque nós fazemos um caminho de luz na vida de alguém. Talvez nesse momento não sirva para você, mas venha servir para alguém. Como os vídeos são atemporais, então que vocês possam aí mandar essa energia para outras pessoas, ajudando neste processo de cura. Para iniciar esta conversa que nós vamos hoje, eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu vou fazer a leitura do Salmo 1, tá aqui. Senti que tinha que fazer a leitura do Salmo 1, então vamos fazer a leitura. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A espiritualidade é maravilhosa. Por que eu estou aqui feliz e grata? Eu não tinha lido esse salmo antes de iniciar. Enquanto eu fazia a minha oração de abertura, me mostrou que eu tinha que lê-lo. Eu ia ler uma outra coisa para vocês, mas me mostrou que eu tinha que lê-lo para vocês. E por que eu estou rindo? Porque nós vamos falar sobre isso, sobre a gente não se deter ao caminho dos pecadores, sobre a gente não se assentar com pessoas que não fazem parte mais dos nossos processos. Aqui fala no Salmo 1 e é sobre isso que a gente vai conversar. E também tem uma parte muito interessante, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual te dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Por que eu estou rindo e li para vocês primeiro, terceiro do livro de Salmos? Porque eu assisti um filme e o nome dele é O Menino que Descobriu o Vento, tá na Netflix. Sugiro que vocês assistam para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu não vou contar do filme todo, mas eu vou dizer para vocês acho que eu vou dar uma sinopse. É um menino que ele não se passa na África e por toda a dificuldade que ele tem no processo dele educacional, com toda a dificuldade que ele tem no processo familiar, por ser muito pobre, por estar passando por escassez, eles estão com falta de água naquele local. Ele não se detém a se misturar com poucas pessoas, ele não se detém a desistir de algo que ele quer criar e mais do que isso, ele traz água na estação certa. E tem uma frase dele que me impactou, que vai ficar no meu coração para sempre: Deus é como o vento que tudo toca. Quando a gente parte desse princípio, a gente já pensa que então o tempo todo ele está conosco, porque nós somos o sopro de vida, então é como um vento mesmo o tempo todo junto de nós. Por que eu estou trazendo isso e por que eu estou compartilhando este filme como recomendação para vocês? Porque eu vou falar hoje do meu processo, de como as pessoas me veem hoje, como aconteceu, do que eu era antes de começar a ser taróloga. Que foi a formação junto com o Reiki, junto com o benzimento, que eu me formei como benzedeira, que mais impactou as pessoas mais próximas de mim. Se a nossa vida fosse uma escola, a sala de aula seria as pessoas ao nosso redor, mas os nossos mestres seriam os nossos parentes e familiares. Ou seja, muita gente às vezes aprende com eles
mesmo que seja na forma da dor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre tive essa ligação muito forte com a parte dos zodíacos, né, dos signos. Sempre gostei de números, é, da leitura dos números, né? Por que, que aquela casa dá esse número? Daí eu queria saber. Eu ficava buscando a irmã do Google Liberato, eu esqueci o nome dela, gente. Mas tá bom. A Liberato. Eu ficava vendo lá quando era nova, o livrinho que eu até tenho, acho que esse livro até hoje, que ela fala dos números, né? Da importância do número na vida das pessoas. Eu morei muito tempo no número de casa 9, que era. A gente mudava bastante, mas voltava para casa dos meus avós. E a soma era. O número era 45, mas a soma dava 9. E aí eu sabia que era uma casa de mudanças de ciclos e finalizações, de uma casa muito também introspectiva. Então eu comecei a estudar isso desde muito nova. Mas nada era assim muito grande, então assim não havia um processo para que ninguém me julgasse em questão a isso. Me chamavam meus irmãos meio de maluca por ficar vendo toda semana os signos, sabendo o que ia acontecer nos signos, e eu sabia não só o meu, mas o dos outros. Então assim, eu sempre fui vista assim muito já ligada a isso. Mas o ano passado, assim, eu passei grandes processos de tratamento até chegar ao ano passado, né? Que eu tinha 37 anos e 3 mais 7 dá 10. E aí foi um despertar mesmo, uma essência dentro de mim, assim, que me chamou. E ainda mais no meu, a gente estava na energia da casa 7, que é da espiritualidade, os propósitos divinos. E aí, assim, me impulsionou com toda a força a estudar o tarô. Então eu fui fazer um curso, eu fiz um curso com o professor André, foi maravilhoso, agradeço muito, mas também eu procurei outros tarólogos, cartomancistas, professor Edith, entre outros tantos aí, e eu fui estudando, eu fui buscando, algumas coisas eu não entendia, eu fui buscando também dentro do Reiki a minha parte, né? Eu sou reikiana tibetano, então assim, eu fui dentro do trabalho budista também, fazendo essa introdução, essa introspecção dentro de si, um renascimento de dentro para fora. Ó, se vocês ouviram algum barulho, não liga não, é meu menino lá fazendo as baguncinhas dele lá embaixo na cozinha. E aí, então eu fui fazendo todos esses processos, aí fiz os processos de liberar uma coisa, liberar outra, aí minha vida se viu de ponta cabeça. Eu deixei muitas coisas para trás. Mas por que que isso tudo aconteceu? Porque eu escolhi ser uma espiritualista livre. Ou seja, não tenho mais o que é uma espiritualista livre ou universalista, como as pessoas chamam hoje. Eu não tenho mais uma dominação, né? Uma segregação, uma congregação ou uma alienação. Cada um dá um nome, né? De como se vive o processo dentro das religiões. E não tenho nada contra quem segue uma religião, muito pelo contrário, né? Cada cabeça sabe o estado em que está e sabe aonde tem que seguir. Mas o meu processo hoje, eu trabalho de uma forma livre, ou seja, eu respeito todas elas e amo a todas, porque um só Deus vive em todas elas. E isso é o que é importante, essa é a base de tudo, né? Ele é o Criador, ele é a força maior, ele é o todo em tudo. Então, eu trabalho desta forma. Eu respeito todas e por isso que eu estudo um pouco de cada uma e gosto desse processo. Muito bonito, por sinal, e aquelas que eu posso fazer visita, eu faço visitas, para me conhecer mais a fundo como que é o trabalho. Mas quando eu comecei a fazer o estudo do tarô, eu não contei para ninguém, a não ser meus filhos e meu marido, que ficaram sabendo. Depois de um certo tempo, que eu já estava fazendo também o curso de benzedeira, né? Parece estranho, mas a gente precisa mesmo desses trabalhos mais minuciosos, assim, para liberar essa essência dentro de nós. Há preciso fazer alguns jejuns e renúncias muito grandes para se estar mais próximo com o divino. Então, assim, e aí eu fui fazer o curso de benzedeira, o reiki e o tarô. E aí eu fui contar para os meus pais, para as minhas irmãs, e isso espalhou também para cunhados e tudo mais. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque quando eu contei para eles, eu recebi mais negação do que afirmação. E vocês vão ver isso nesse filme também.
No primeiro momento eu fiquei muito triste, porque eu fui taxada de macumbeira. O que ninguém sabe que uma macumba, a palavra macumba é de uma árvore muito bonita, né? Eu fui taxada como macumbeira, depois falaram que eu estava trabalhando com demônios, depois as pessoas começaram a se afastar de mim, outros faziam zombaria com a minha imagem. E eu fui me vendo, me sentindo num processo sozinha. Eu falei, poxa, eu fui para espiritualidade, para trabalhar com pessoas, para ajudar pessoas, e as pessoas se afastaram de mim. E aí eu vi minha casa desmoronando. E eu vi minha vida desmoronando e eu passei um processo muito complicado, muito difícil nessa área, especificamente. Por quê? Porque eu era muito ligada a todos eles. Eu cuidei muito dos meus irmãos durante muito tempo, quando eu era mais nova, por conta de ser a primeira mulher mais velha, mas a segunda filha. E então, assim, eu tinha muito esse olhar e eu gosto muito desse momento de cuidar. Então, nesse processo, eu me sentia mesmo sozinha, eu me vi mesmo sozinha. E aí eu ouvi várias discussões e várias coisas, e na época eu chorei muito e fiquei até um tempo sem mexer com o meu tarô. E aquilo me chegou a me despertar crises de pânico. Então eu achava que eu saía na rua e as pessoas sabiam que eu estava trabalhando com isso e as pessoas não iam mais me olhar. Mas graças a Deus, depois de todo um processo de cura interna, de entendimento que eu precisava me desprender dessa questão, que não era mais os meus laços familiares que iam me unir, mas que ia ser essa egrégora imensa da espiritualidade com o trabalho com o universo e com vocês. Por isso que eu falo que eu não existo se vocês não existirem, que ia ser maior. Hoje, eu não vou dizer para vocês que todo mundo me idolatra, que eu nem quero isso, que todo mundo fala comigo, que todo mundo ainda vem na minha casa, que a minha mãe e meu pai compreendem tudo isso. Não, não é verdade. Eu passei a ser a diferentona da família. Eles me olham assim, oi, mas um oi assim estranho. Outros eu percebo que sentem medo, né, por não conhecer, e eu entendi que tá tudo bem. A espiritualidade me deu muito mais hoje. Hoje eu tenho muito mais do que eu tinha antes. A minha vida prosperou muito mais, eu cresci muito mais, eu me sinto muito mais viva do que eu tinha vivido até então. Hoje, eu vivo os processos na certeza que há um propósito, que há uma resolução, que há cura, que há solução e que não existe dor eterna. Eu acredito, e não vivo um mundo de Alice, não é sobre isso, mas eu acredito que tudo está dentro do que tem que acontecer. Não tem nada errado mais para mim. Então, assim, quando você se vê dentro de algum processo e este processo você se sentir sozinho e achar que estão sendo injusto com você, alguém está sendo injusto com você, saiba que na verdade não. Ele está te ajudando neste processo de liberação, de libertação. Porque o que é a libertação? Cristo nos diz assim: conhece-te a ti mesmo, não é? Então, primeiro eu preciso conhecer a mim. Quem sou eu neste processo, nesta terra? Qual é a minha missão? Para que eu estou aqui? Para que fui designado? O que mais eu vim trazer? Porque eu tive um presente de estar aqui. Tem tantos irmãos querendo vir neste processo, estão lá aguardando. Então, nós fomos já privilegiados de estar vivendo este momento, em um momento muito bonito pelo qual o planeta Terra está passando. Há grandes transformações, há grandes processos assim. Que assustam, mas é um processo muito bonito dentro de cada época que tem que ser passado. E você, como eu, foi escolhido a estar aqui neste processo, um processo do despertar, um processo onde outras pessoas se ligam. Não tem mais como fugir disso. Se algo te incomodar dentro de você, saiba que é sobre você, não é sobre os outros. Então, eu acredito que as pessoas me fizeram muito bem.
Hoje eu não me importo se falarem que ela é a macumbeira, ela é aquela louca do tarô, ela é esquizotérica, ela não me importa mais, porque eu sei quem eu sou. Eu sei as minhas bases. Eu sei as raízes que estão nascendo em mim e a força que ela está tomando da mãe Gaia para que ela cresça. Porque esse é o processo. E não é um processo de crescer por fora, é um processo de crescer por dentro. A expansão dentro da gente é muito maior do que a expansão do lado de fora. Então hoje eu sou muito grata por conhecer essa egrégora imensa que se apresenta para eu em sonhos, em revelações, em uma palavra, uma mensagem, em um vídeo que eu assisto dos meus outros amigos, que eu aprendo muito. De pessoas que cruzam o meu caminho e falam para mim. Então, assim, eu tenho um grande, uma gratidão imensa, um grande despertar a partir daquilo que eu me coloquei. Então, se dentro de você, você está passando por algum processo e você precisa ter força para lidar com isso, saiba que você não está passando sozinho. Há tantas outras pessoas passando por esse despertar. E é tão importante que você retire mesmo essas pedras do seu caminho. É preciso, sim. E não precisa se apavorar. Algumas coisas não vão mais fazer sentido para você porque eram hábitos que você tinha no seu passado. E hoje não condiz mais com a graça de pessoa e postura que você tem. Hoje não condiz mais com você viver o cativeiro. O Senhor, na verdade, nos diz que Ele quer que você tenha conhecimento, sabedoria para lidar com as coisas. As coisas vão se iluminar na sua vida. Do momento em que você sentir essa roda girar. É preciso que as coisas mudem. É preciso que se rompa algumas coisas. É preciso que algumas energias transmutem em você para que você se entenda como pessoa nesse planeta. Você não é só esse corpo físico, você é uma alma e um espírito carregando energias de sei lá quantas vezes você já voltou. E que você não quer mais levar isso para outro, esperar que o outro resolva numa outra talvez chance que você tenha. Não, o processo é agora, esta vida é agora. E é muito mágica. Então, eu trouxe um pouquinho do meu despertar para vocês. Também trouxe essa indicação desse filme que é maravilhoso. Também trouxe esta mensagem para que você saiba que você, qualquer decisão que o seu coração queira a partir de hoje tomar, vai depender da sua compreensão de você mesmo. Não tem mais a ver com o outro, tem a ver com você. Tá tudo bem. O que as pessoas dizem tá cheio o coração delas. Mas não é o que você é. O que você é você que vai se reconhecer. É você que vai entender. É um processo delicado? É um processo delicado? Leva um tempo? Leva tempo. Mas não é impossível. Porque quando você olhar para o outro lado e enxergar o que você já foi, respeitando o que você já foi, valorizando os seus processos, mesmo que esses tenham te trazido cicatrizes que são tão importantes, você vai entender a sua origem, você vai entender o seu eu sou, a força do que é o eu sou. As cicatrizes não são para ser escondidas. Na China, vou contar uma coisa que eu aprendi. Na China, quando se quebra alguma coisa, um vidro, uma porcelana, alguma coisa, eles juntam essas pecinhas, eles não jogam fora, eles juntam, passando ouro, fio, como se fosse uma cola, mas com ouro. Por quê? Para que fique à mostra aquela cicatriz daquele objeto. Por quê? Porque aquilo vai te fazer mais forte.
Então, aquele objeto na China é considerado como algo que já tem muito tempo, que foi usado. Se for uma vasilha, quantas vezes foi carregado ali um alimento sagrado? E por que nós, como seres humanos, queremos pegar uma borracha e tentar apagar as nossas? Elas fazem parte do nosso processo. Quando nós, mulheres, engravidamos, temos um pavor de imaginar que vamos ficar com cicatrizes ou da cesárea, ou das estrias. Mas e se a gente olhasse pelo processo da vida que a gente trouxe à Terra? Não é tão importante? Quando um homem sai para o trabalho e ele traz alguma cicatriz na pele, por algum acidente, alguma coisa, nas mãos tão abençoadas, não é tão importante saber que daquilo, se trouxe algo maior? Então, respeite o seu processo, respeite as suas dores, as suas cicatrizes e entenda que elas chegaram para você porque você tinha capacidade para passar por todas elas. E você terá para passar por tantas outras até que se faça o teu processo. Porque você só volta ao Pai quando terminar este processo. Então, meus amores, hoje eu vim compartilhar um pouquinho do meu despertar, um pouquinho do que eu sinto como um renovo na vida, de como você precisa ter esse conselho sagrado dentro do teu coração. Aconselhe o seu próprio coração que está tudo bem. Não espere de fora a aceitação. Entenda que eles serão os seus mestres. Mestres esses que podem te tirar lágrimas ou sorrisos. Mas todos eles vão te ajudar de alguma forma. E quando alguém tentar te parar, entenda que tudo depende de você. Cada um cuida de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Não é assim? E depois conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você só vai estar liberto quando você se conhecer. Há todo um processo, há toda uma semeia, há todo tempo para se colher. Tá bom? Eu vou deixar aqui minha oração finalizando para vocês. Eu espero sempre ajudar. Se vocês estão passando por esse processo ou conhecem alguém que está assim meio perdido, se sentindo sozinho, isolado, depressivo, ansioso, qualquer coisa, pânico, você se encaminha para eles, tá bom? Seja sempre uma luz na vida de alguém. Você não sabe como a espiritualidade se agrada com aquele que ajuda, tá bom? Na presença do eu sou aqui agora. Eu agradeço a espiritualidade presente. Agradeço por cada uma dessas pessoas que serão transformadas. Agradeço pela Mãe Gaia, pelo universo. Agradeço ao nosso planeta. Agradeço a este Brasil amado e abençoado. Agradeço pelas cicatrizes que eu trouxe na minha vida, porque todas elas me transformaram. Agradeço por todos os processos lindos de crescimento que me fizeram se transformar e que o Senhor possa transformar tantas vidas a partir daqui. Eu sou grata por este dia de luz. Sou grata por ter vida e poder respirar. Sou grata a toda a transformação que ainda está por vir. E 3 coisas nunca serão escondidas: o sol, a lua e a verdade. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, meus amores. Saiba que aqui vocês nunca estão sozinhos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.